Então, vamos lá. Eu vou entrar na etapa 2 do assunto que eu iniciei, falando sobre as estruturas que a gente somos manipulados sutilmente através de nossas emoções. O que te cansa não é o conflito, são os mecanismos. Então, o que te cansa no dia a dia não é conflito. Eu vou no trabalho e vou encontrar aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Não é o conflito em si que está te cansando. É o mecanismo da pessoa que está conseguindo interferir no seu mecanismo. Pode entender isso? Então, você tem que usar a inteligência e a sabedoria para como você lida com cada mecanismo que interfere no seu mecanismo. Então, o mecanismo seu não está dando um mecanismo cada outra pessoa. E um está interferindo no outro. Tanto você está incomodando ela, como a pessoa está interferindo. Como você saber lidar e encaixar esses dois mecanismos. E quando... Então, vamos lá. Tem uma situação onde esse mecanismo não está dando com esse mecanismo. Pode ser emocional, raiva, dor, tristeza, de você olhar para a pessoa e você sentir. O que você faz para os mecanismos não dar choque? Esse é um mecanismo, esse é outro. Simplesmente você não protege o seu próprio mecanismo. Mas como assim a pessoa vai vir aqui, vai invadir o meu espaço e nananana? Se a pessoa está tão preocupada em interferir no seu mecanismo, você deixe que ela interfira no seu mecanismo. Mas como assim? Você não vai proteger os seus princípios, os seus valores, tal. Mas a pessoa está tão preocupada com o mecanismo, e o mecanismo está dentro de nós, que ela mesma vai ter esse poder autodestrutivo. A partir do momento que você não protege o seu mecanismo, a pessoa vai atacar, e ela, não conseguindo encontrar solidez, ela vai achar aonde você esteja sólido, mas ela não vai encontrar nada insólido de você, porque você está aplicando o desapego do seu mecanismo. Você não tem que proteger princípios. É que nem aquele conceito lá, quando o cara fica zoando, sei lá, que você é gordo, que você é magro. O cara fica zoando, você não gosta, um apelido que você não gosta. A pessoa fica zoando. A partir do momento que você aceita esse mecanismo e para de proteger o seu mecanismo de você ser gordo ou não magro, ou ser um apelido que você não gosta, a pessoa para de estar com aquele mecanismo, porque aquele mecanismo já não importa para você. Então, o que eu digo sobre mecanismo que não se dá um contra-mecanismo é você parar de proteger. A partir do momento que você não dá ênfase, a pessoa mesmo vai buscar outra coisa para fazer, porque você praticou a arte do desapego e aquilo já não te incomoda mais. Então você percebe que não é questão do outro, é questão de você, como você lida. Porque se você, desde o começo, não protegesse esse mecanismo, a pessoa nem se preocuparia em atacar esse mecanismo. Mas a partir do momento que você tem aquela proporção de proteger esse mecanismo, a pessoa vai atacar até atingi-lo. A partir do momento que você aplica a arte do desapego, esse mecanismo não pode ser atingido, porque você não liga para ele. Você não precisa confrontar, você não precisa explicar. A explicação tem que parar de dar explicação. Como já foi falado na etapa 1, a pessoa que se explica demais parece que ela está devendo, parece que ela tem uma coisa. E isso é uma coisa muito difícil, porque você quer contar a sua versão da história, mas você tem que deixar que a história fale por si próprio. Então você tem que aguardar o momento e a hora de você falar. Então, o explicar, ele é muito difícil, porque a pessoa quer constantemente falar a sua versão da história. Então você não deve se explicar, porque conforme a pessoa ataca o seu mecanismo e você não se explica, a pessoa vai ter que explicar porque ela está atacando o seu mecanismo. A partir do momento que você explica, então vai dar motivo para a versão da pessoa. Então, a melhor forma é a não explicação. Você não explica o porquê disso, o porquê daquilo. Você simplesmente vive o que você quer viver. E as pessoas tóxicas se revelam sozinhas, sem você falar nenhuma palavra, ou ela se expor sozinha, sem você dizer uma única palavra. Isso vai trazer um desconforto invisível para ela, porque quando você domina o seu mecanismo, você já está aprendendo a lidar com suas próprias emoções, com suas próprias reações.
E a pessoa que faz o ataque, ainda ela não chegou nesse nível de lidar com suas próprias emoções. E essas emoções, elas vão ficando maior, até o momento que ela não consiga lidar com essas emoções. E é aí que a pessoa é revelada. Mas a partir do momento que você se explica ou você pega uma ira, você está se está atrás da pessoa. A partir do momento que você aprende os seus próprios mecanismos e sabe lidar com a dor, com a frustração, você está um passo à frente. E você automaticamente, não reagindo, você vai ter que fazer as pessoas lidar com as suas próprias dores. E isso é o que faz a pessoa se revelar sozinha. Existe um tipo de interação que marca que não é invisível, altera comportamento e seu estado interno. Você não consegue apontar exatamente o que aconteceu. Não houve gritos, não houve ofensas diretas, houve um volume da sua presença, sem ter que tocar. E você sai de uma conversa examinando o que eu fiz de errado. A famosa transferência de culpa, que você fica olhando e você sai da conversa, o que eu fiz de errado para aquela pessoa? A pessoa me tratou assim, brusca, aí você quer se explicar, quer falar o que aconteceu, e você não deve fazer isso. A partir do momento que você analisa e você vê que você não fez nada de errado, você deve seguir sua vida, porque às vezes é uma coisa que está dentro da pessoa, e acaba virando uma inversão de culpa. Às vezes a pessoa não está bem e essa inversão de culpa vai parar lá em você. Por quê? Você ficou preocupado. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu machuquei? Será que eu falei alguma coisa errada? E não, devemos ser a gente mesmo. Se nós ficar preocupado pisando em ovos, a gente não vai viver. Então devemos analisar o que foi falado, analisar se você errou em alguma coisa, mas se você não errou em nada, você não deve procurar o que você errou, porque isso vai sugar a sua energia do que você precisa fazer e vai colocar uma energia a fim de tapar buracos emocionais alheios que não fazem parte da sua vida. O problema é da pessoa, se a pessoa não está bem. Agora, se a pessoa vier desabafar alguma coisa, aí sim você ajuda, mas se não vier, você não pode carregar as emoções sem menos que ela queira ou peça. Então, às vezes a gente se entra num estado interno de querer ajudar sem ao menos a permissão da pessoa. Então, a manipulação nem sempre... Aí já tem as pessoas que são mais sutil em termos de manipulação, em termos de estados tóxicos, que a pessoa nem sempre vai vir com grito, com xingamento. Tem pessoas que vai vir de formas invisíveis na sua vida. Você fala, nossa, como deixei essa pessoa entrar na minha vida? Era tão boazinha, era quietinha, era silenciosa. Porque nem sempre já entrou várias pessoas. Pessoas que gritam fazendo barulho e você expulsa rápido da sua vida, você se afasta rápido. Tem as pessoas que entram de forma silenciosa, que você nem percebe que é um mal em sua vida. Então temos que estar atento aos dois. E sabendo que o silencioso é mais difícil de detectar. É mais fácil detectar uma pessoa que sente raiva e fica xingando você, detectar uma pessoa que fica em silêncio e odiando você. Então perceba a pessoa, tanto que faz barulho, tanto a que não faz. Aí quem olha esse vídeo pode falar, nossa Augusto, mas eu estou entendendo tudo que você está explicando, mas isso é uma vida chata de se viver, notando todos os erros. Mas ao mesmo tempo você vai viver chorando, choramingando, porque isso acontece comigo, porque eu não prospero, porque eu não faço isso. Então é mais fácil ver a realidade ou viver a ilusão. Aí tudo depende do que você quer ver. A pílula azul ou a pílula vermelha, igual de Matrix. Continuando. E quando você entra em uma conversa tentando se entender, se posiciona, e quando você fala com pureza e clareza, e a outra fala com ambiguidade, você tenta resolver, ela muda o foco, você busca equilíbrio e ela testa limite. Então, cuidado com a pureza. Quando você conversa com uma pessoa e você busca conexão, você busca uma conexão verdadeira, mas você deve se atentar se a pessoa está levando em consideração ter essa conexão pura. Igual em relacionamentos, às vezes a mulher está com uma pureza lá, fiel à pessoa, e a outra não está. Então,
Você tem que ver se a pessoa está na mesma sintonia de pureza, porque às vezes você busca um foco em resolver a solução, a pessoa traz outro problema. Às vezes você fala com clareza, a pessoa traz ambiguidade na conversa. Então ela nunca está nivelado com você. Então tem que tomar cuidado com essas pessoas. Pessoas que não conseguem se nivelar. Você desce para baixo para conversar com a pessoa sobe para cima. Você sobe para cima, a pessoa desce para baixo. Então tem que tomar cuidado quando a pessoa fica desnivelando muito a situação. Ela nunca está em acordo com você. E isso é um sinal de falta de empatia e um sinal de manipulação sutil. Ela não deixa vocês entrar numa linha onde um vai debater com o outro as questões. Ela sempre está em estado de ambiguidade, aonde que não atinge uma conclusão de solucionar o problema. Continuando, e o mais perigoso disso tudo é que por fora tudo parece normal. Então tudo parece normal, você tenta conversar com a pessoa está aqui, você tenta vir aqui, e isso passa anos, 1 ano, isso passa 2 anos, isso passa 3 anos, e você não consegue achar o alinhamento. E é nessa aí que ocorre a separação, é nesse aí que acaba tendo conflito nas empresas, porque nunca achou uma situação boa. A empresa sempre estava assim, a empresa sempre estava assado, o relacionamento sempre estava assim, o relacionamento sempre estava assado. Então nunca acha uma conclusão da solução dos problemas. Então você deve notar quando a pessoa não se nivela. Ela sempre está buscando que você não atinja uma conexão. Quando a pessoa não quer conexão, nem busca conexão. E saiba que em qualquer momento você pode ser traído, porque se a pessoa não busca conexão, ela não está buscando empatia nas conversas. Então, a qualquer momento você pode ser traído por essa pessoa. Vamos dando continuidade. E essas situações, elas parecem comentários que parecem neutros, mas carregam um subtexto, perguntas que não buscam respostas. Então a pessoa pergunta, viu, como é que você tá? Nananã. A pessoa quer nivelar aonde você está emocionalmente, como é que você está, se você está feliz, se você está alegre. Ela fica fazendo perguntas meio que não querendo saber a resposta, ela só quer saber como você está nivelado espiritualmente, como se você está em estado de raiva, se você está em estado de alegria. Então ela vai fazer perguntas aleatórias a fim de descobrir que sensações, que emoções que você está vivendo. Continuando, mas em reação e em silêncio. Não são a paz, mas o controle. Quanto mais você tenta nomear isso, mais difícil fica, porque não há evento claro para justificar. Então a pessoa não vai deixar um evento claro para justificar uma ação, uma reação. Ela sempre vai achar um jeito de procurar uma rota de escapatória onde você não vai falar assim, eu não gostei dessa ação, disso. A pessoa já vai dar um jeito de sair por uma culatra. E quando você percebe que a pessoa é inconsistente nas emoções, nas ações, pule fora. Quando a pessoa fala uma coisa, faz outra. Quando a pessoa não é fiel no contrato, você fez um contrato de 1 ano e a pessoa não é fiel nesse contrato, você percebe que ela prometeu isso e não entregou isso, já vai ficando meio cabreiro porque ela não atingiu o seu objetivo. E o que acontece? A palavra dela perde valor. Agora, quando a pessoa fala e faz, a palavra ainda tem o seu poder. Continuando, porque não há um evento claro para justificar o incômodo, só há uma sensação persistente de estar sendo reduzido, sem saber exatamente como ponto crítico, enquanto você tenta entender o que aconteceu, a dinâmica já aconteceu, porque o objetivo nunca foi a conversa, foi o efeito que gerou em você, e se ainda está tentando explicar, você já entrou num mecanismo. Então o objetivo nunca foi a conversa com você, o objetivo foi sempre saber em que frequência você está. Então as conversas, a maioria das outras eu converso muito pouco, difícil você ver conversando, geralmente eu falo assim em vídeo ou com pessoas reflexivas, mas você percebe que a maioria das conversas não é o objetivo de saber se você está bem, como é que está o seu trabalho, mas o objetivo é sempre jogar uma conversa meio boba para nivelar em que frequência você está.
é saber os seus limites, até onde você vai. Então o objetivo nunca foi uma conversa genuína. Os seres humanos, eles parecem muito que eles não sabem disso. Eles parecem muito. Não existe muito conversa genuína. E eu percebo naturalmente quando eu encontro uma pessoa com uma conversa genuína, aonde eu se conecto à pessoa. E eu percebo facilmente também que é 99% das pessoas quando é uma conversa manipulativa, é uma conversa insegura, a pessoa não tem confiança em si mesma, não tem autoestima, não tem convicção, então a pessoa fica ali tentando nivelar e que frequência você tá. Mas quando você tá numa quinta dimensão, aonde você não precisa de validação, aonde você não fala mais por fofoca, não fala mais por inveja, aonde que você sabe que o mundo acontece através de você, e não o mundo está acontecendo, ou o mundo está acontecendo, mas o mundo acontece através da sua reação, você vive uma dimensão totalmente diferente. Mas como as pessoas não chegaram nessa situação de dimensão, elas buscam ver em qual dimensão você está. E elas vão ficar atingindo, até descobrir o que tira a sua paciência, o que tira a sua paz de espírito. Eu cheguei a ser falado que o meu colega de trabalho, ele ficava me provocando no serviço, aí falou, vamos sair, vamos tomar uma, ele queria sempre desandar eu nas ideias. E uma vez eu falei, vou em casa, ficar de boa. Ele falou, nossa, cara, você parece um monge, cara, porque você não faz nada, não só respira, nananã. É porque é o meu estilo de vida, é a dimensão que eu cheguei de estado de clareza, de entendimento. Então há uma diferença e a pessoa sempre vai cutucar para saber aonde ela pode atingir você. Então a conversa nunca é natural. E eu já sabia disso há muito tempo. Então eu sei que as conversas nunca são natural. E eu percebo quando eu encontro uma pessoa com uma versão genuína de uma conversa sem inveja, sem querer ser melhor. É uma conversa totalmente light, leve. Continuando, existe um erro de se sustentar relações que desgastam. Então, existe um erro por nós ter aquele apego emocional, seja a pessoa, seja no relacionamento, amigo, cônjuge, pai, mãe. A gente busca conservar essa relação desgastante e acaba perdendo as energias que você podia estar colocando no seu empreendimento, que você podia estar estudando, que você podia estar viajando. Você acaba se desgastando porque você não percebe, porque essas são cadeias invisíveis. Embora não sejam físicas, elas prendem a alma. E tudo aquilo que você tornamos consciente, chamamos de destino. Então tudo aquilo que a gente não torna consciente, né, vai chamar isso de destino. Então todos esses problemas de relacional que eu não resolvo, que eu não soluciono, isso vai ser o meu destino. Você fala, nossa, porque minha vida tá assim? Não era isso que eu planejei para minha vida. Quando eu era jovem, eu estava cheio de sonhos, projetos e planos, e eu não conseguia atingir quase nada. Não consegui minha casa, não consegui meu carro. Por que eu não consegui? Devido que você não percebeu que você ainda estava habitando em cadeias invisíveis. Você nunca esteve liberto. Você sempre esteve preso e não percebeu. Então, tudo aquilo que nós não traz à nossa consciência, então tem certos sentimentos que a gente acaba levando por levar. Se a gente não trazer a consciência, essa vida que atingiu o nosso subconsciente vai ser o nosso futuro. Mas a partir do momento que a gente traz o nosso consciente, nós tem ações aonde nós conseguimos ser capitão da nossa alma. Ou se a gente não toma as ações de enfrentar, a gente perde o paradeiro de nossa alma. Nós deixa de ser capitão da nossa própria história. Mas a partir do momento que nós toma consciência, a gente é capitão da nossa história. Porque você está consciente, então não tem como se errar. Você está consciente, eu não quero, ponto, acabou. Mas a partir do momento que ainda a gente não se tornou consciente, outras pessoas vai dominar a nossa história. Mas a partir do momento
que você se torne consciente daquilo que você quer, daquilo que você é, daquilo que você planejou para sua vida, você não vai se preocupar com outras coisas. Você vai se preocupar consigo mesmo. Então pare de gastar energia com outras coisas e gaste energia em si próprio. Você chama de azar relacional, mas muitas vezes em repetição e leitura equivocada, porque não entra em interações buscando conexão, enquanto a outra não entra em vantagem. E isso muda tudo. Onde você vê diálogo, ele vê oportunidade. Onde você oferece vulnerabilidade, ela identifica ponto de pressão. Então devemos perceber isso. Que enquanto a gente está falando, a outra pessoa vê oportunidade. E eu sou de vendas também, e eu percebo isso. Quando eu vou chegar num cliente, eu não fico falando, meu produto é isso, isso, isso. Eu vou deixando que o cliente dá o feedback da vida dele, e através do feedback eu vou se conectar emocionalmente com ele, e aí eu vou fazer a venda de acordo com as dores dele. Eu vou tomar as dores deles para mim e vou trazer uma solução para ele. Então agora, se eu fico falando do produto sem tomar as dores do cliente, o cliente ele só quer vender um produto. Quando você toma as dores dele, você consegue vender o produto. Então isso faz totalmente a diferença. Então, aonde o cliente está vendo o diálogo de uma conversa, eu estou vendo um ponto aonde eu posso fazer uma venda. Então o mundo funciona assim e você precisa entender o funcionamento desse mecanismo. Continuando, onde você tenta alinhar, ele testa até onde você consegue ir sem resistência. Então, onde você consegue alinhar as coisas, a pessoa vai testando até onde pode ir. É que nem numa empresa. O horário de almoço é da 1 às 2. O cara vai chegar umas 2:02. Ele vai testando o patrão. 2:03, 2:04, 2:05, até ver onde é o ponto de pressão. A hora que dá 2:10, fala, cara, ficou 10 minutos a mais. Então, a pessoa vai vendo o ponto de pressão. Isso é tudo na vida. Então, por isso que você tem que tomar consciência. A consciência vai deixar de você vai deixar que você seja vulnerável em certas situações. E pessoas não precisam estar conscientes disso. Esse tipo de comportamento não precisa de maldade deliberada. Então não precisa ser totalmente maldoso, só precisa de manipulação. Depende de padrões aprendidos e eu utilizei para sair dessas situações desafiadoras. É um sistema operacional e emocional moldado ao longo do tempo e onde o valor pessoal está diretamente ligado à capacidade de influência. Então, às vezes, o poder não está geralmente naquele que tem o cargo, mas o poder às vezes está na outra pessoa que tem a capacidade de influenciar. E tudo isso é dom, não existe mal ou ruim, depende do homem que faz assim, se usa para o mal, se usa para o bem. Pelo contrário, cada justificativa é um mapa. Então, cada justificativa que você dá, pare de justificar. A primeira coisa que você tem que aprender, que eu estou repetindo várias vezes, na etapa 1 e na etapa 2 desse vídeo, é parar de se justificar, porque você entrega o seu mapa mental e o material bruto coletado, e as pessoas vão usar isso contra você. Você não deve justificar, ninguém deve ficar justificando a vida para ninguém. A pessoa não é policial, a pessoa não é psicólogo, então você não deve ficar falando da sua vida para ninguém, a não ser que você vê uma conexão genuína. Você precisa buscar conexões genuínas, aí sim você faz uma conversa. E você acha que está resolvendo a situação, mas na prática está abastecendo a outra pessoa e por isso você já teve a experiência, mas a prática está abastecendo ela. Você explica com calma e a pessoa distorce. Então tome cuidado, pare de se explicar. Quando você para de se explicar, você põe um ponto de interrogação tão grande na vida da pessoa. Mas a partir do momento que você fica se explicando, a pessoa só vai absorvendo, vai pegando as informações. A primeira coisa que a pessoa tem que parar de se explicar. Você organiza seus argumentos e ele muda de assunto. Se tenta fechar as conversas, ele reabre em outro ângulo. Não é confusão, é dinâmica. Não é confusão que a pessoa está fazendo. Ela está fazendo uma dinâmica com você para descobrir os seus pontos de pressão. Ela está tentando descobrir os seus pontos de pressão. E quanto mais você insiste
em fazer dar certo, mais você reforça a estrutura que desgasta. Então, quanto mais você força para dar certo, mais você está fortalecendo a estrutura que está desgastando você. Quanto mais... Então, qual que é o segredo da vida para quem ficou até o final? Quanto mais você se esforça para sustentar essa estrutura, mais você está sustentando aquela estrutura que está desgastando você. Lembrando que na vida você não deve fazer esforço para nada. Nada deve ser forçado. Que nem diz uma frase sábia na Bíblia. Não é pela força, é pelo meu espírito. Então, tinha as conversão lá, quando a Bíblia foi... Quando teve a descida do Espírito Santo e houve aquele engajamento da palavra de Deus. E as pessoas queriam falar de Jesus Cristo. E falavam com força da graça de Deus. Mas não era por força, por violência, mas pelo Espírito de Deus que ia trabalhar em nossos corações, ia fazer que a palavra penetrasse e nós ia ter a compreensão da palavra. Então não era por força que eu ia receber a palavra de Deus e eu ia aceitar Jesus como meu Salvador, mas era pelo o Espírito de Deus trabalhando no meu dia a dia, eu ia ver a grandeza e o poder de Deus no meu dia a dia. Agora, se é no esforço, num dia só que você se converteu, você não vai se converter totalmente, porque foi uma coisa forçada. Agora, quando você se converte pelo Espírito de Deus, cada dia Deus vai ensinando uma coisa, e isso vai fazer que nós fique mais forte na fé. A pessoa que foi convertida forçada, a pessoa que se desvia. A pessoa que foi convertida pouco a pouco, com oração, com chamado, devagarzinho, é a pessoa que permanece mais nos caminhos do Senhor, porque ela foi não pela força, mas pelo Espírito. Então, quanto mais você se sustenta a estrutura, mais essa estrutura vai desgastar você. Você não deve sustentar nenhuma estrutura, a não ser de si próprio. Sustentar os seus princípios, sustentar os seus valores, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo. Então, isso sim você deve pôr esforço. Mas uma estrutura você nunca deve pôr esforço. Se não for o seu desejo, se não for o seu sonho, nunca põe esforço numa estrutura que faz mal a você. Saia da estrutura que desgasta você. Nunca ponha esforço. E ponha esforço em si próprio. E aqui é uma frase de um filósofo: o poder não está apenas nas instituições ou na força explícita. Ela circula, se infiltra, se exerce em silêncio através de pequenas relações aparentemente insignificantes. Então, não está na força explícita, mas ela circula, ela se infiltra. É que nem se assiste aqueles filmes de FBI, o infiltrado dentro da infiltração do outro, dentro da infiltração do outro, porque a força não está de você matar a pessoa, a força está nas relações que são aparentemente insignificantes, mas que podem mudar a sua história e a história do mundo. Meu nome é Antônio Augusto, fica aqui para mais dicas e vídeos. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like e se inscrevam no canal.